Que bom que você veio também. Então, gente, hoje eu colocando para gravar aqui. Eu decidi vir falar um pouquinho sobre a minha trajetória, porque eu tenho certeza que pode ajudar, né, algumas pessoas aí que também estão passando pelo que eu passei, por algo semelhante. Afinal, esse despertar espiritual, ele não costuma variar tanto assim, não, né? Normalmente vem um susto, né? Normalmente a vida traz algum perrengue, né? Alguma coisa aí que a gente assusta, e aí alguma coisa precisa de ser mudado, e eu falo que a gente fica sem muita opção, né? Porque... Por que o urso tá chorando ali, gente? Só um minutinho, deixa eu só ver aqui. Deixa eu pôr um pause aqui. Aí. Agora sim, agora a equipe tá completa. Então, gente, eu resolvi, né, falar porque normalmente é assim, né? A gente leva um susto, aí alguma coisa precisa ser mudada e a vida da gente fica tão assim de cabeça para baixo que a gente é quase que empurrado, né, para fazer o que precisa ser feito e que normalmente, quando a gente está na zona de conforto, a gente não faz. Não é assim? Pois é. E aí que em 2015, alguns de vocês já conhecem a minha história, mas outros não, né? Então eu vou começar lá da confusão, né, que aconteceu em 2015 na minha vida. Eu morava no interior, eu tinha uma clínica, já tinha os meus 2 filhos, né, já estava casada e tinha aquela rotina, né, bem da Matrix mesmo, bem do sistema, né, de trabalhar 10, 12 horas por dia, né, viver correndo, comendo às pressas. Tem dia que não dava nem para almoçar, não tinha hora para chegar em casa. E... Ei, Marta! Não tinha hora para chegar em casa, não tinha hora para dormir. Então, era assim, aquele sufoco todo, né? Eu brinco que o universo, ele deve ter me visto. Eu falo assim, o universo deve ter pego a prancheta, né? E falado assim, peraí, gente, esse ser aqui falou que ia descer lá para a Terra com este propósito, né? E ela está simplesmente ignorando tudo, fazendo tudo ao contrário do que ela disse que ia fazer, né? Está perdida no mapa, ligada no automático, e a gente precisa fazer alguma coisa para tirar essa pessoinha desse estado de zumbi, que era o que eu vivia, né? Como a maioria, né? Tá vivendo aí. E sem saber também, né, gente? Porque quando a gente está adormecido, quando a gente está aí nesse estado zumbi, no automático, na rodinha do hamster, né? A gente também não sabe que a gente está. A gente está ali completamente alienado, a verdade é essa, né? E é por isso que ainda tem que acontecer coisas para tirar a gente desse lugar. Porque se a gente já pudesse sair dele sem precisar de levar um pontapé na bunda, né? Sair rolando barranco abaixo, né? Uma paulada na nuca. Se pudesse, ia ser maravilhoso. Quem dera, né?
E aí, em 2015, eu acho que o meu mentor foi lá fazer uma reunião no astral, né? E chegou lá e falou assim, olha, eu não queria fazer isso com ela, mas nós vamos ter que fazer. E aí foi quando a minha família sofreu aqui, eu, meu marido, né, sofremos uma falência financeira. Por N motivos, né, as coisas foram acontecendo, e quando a gente assustou, né, o buraco estava mais fundo do que a gente imaginava, e eu ali, cuidando de 2 meninos pequenos, naquela confusão, meu marido foi tentando resolver as coisas sem me preocupar, né? E aí, na hora que o negócio explodiu, explodiu mesmo, né? Explodiu de um jeito, porque tinha que ser assim, gente. Hoje eu entendo perfeitamente que tinha que ser assim, né? Então, o negócio estourou de um jeito que eu tive que ser completamente deslocada da onde eu estava. Hoje, quando eu olho para essa época aí da minha vida, eu olho e penso assim, gente, mas não precisava de ter sido assim. Eu não precisava de ter mudado de cidade, eu não precisava de ter vendido a minha clínica, né? Eu não precisava de ter feito coisas tão radicais como eu fiz. E aí eu penso assim, olha como é quando a gente olha, né, depois de um tempo, como a gente olha para uma situação com um outro olhar, né? Mas naquele momento que a gente assustou com o que estava acontecendo e decidimos fazer todas as mudanças que fizemos, era porque tinha que ser assim. Porque se não tivesse sido assim, hoje eu não estaria aqui, né, com vocês, contando a minha história, eu não teria não teria me tornado uma mentora da comunicação intuitiva, né? Não teria me tornado uma terapeuta holística, uma terapeuta da família multiespécie e tudo mais que eu já fiz dentro desse universo, né? Então, eu fui parar em Belo Horizonte com os meus 2 filhos, meu marido, e não estaria no meu sítio, né? E vivendo um sonho de criança, né? Porque quando eu era pititica lá, a Marta já conhece minha história, né? Eu falava, vou morar num sítio, né? Vou cuidar de bicho, vou morar num sítio. Eu nem sabia que eu ia me tornar uma veterinária quando eu já falava isso, né? E depois que eu fui entender, dentro da minha limitação, né, como criança, que o único jeito de eu chegar nesse lugar que eu sonhava chegar, dentro do meu entendimento, era me tornando veterinária. E até hoje eu me deparo com muitas pessoas que também têm essa crença, né? Que só pode cuidar de animais se tornar veterinário, né? Que só pode trabalhar com curas se for veterinário. E não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. Tanto é que eu tenho alunas que estão aqui, que já fizeram meus cursos, mentoria, que não são veterinárias e conseguem fazer um trabalho fantástico, né? Um trabalho maravilhoso, de uma maneira aí, se não tão boa quanto, às vezes até melhor do que um veterinário, né? Claro que nós não estamos falando da medicina, nós estamos falando de uma medicina da alma, né? Nós estamos falando aí de um tratamento espiritual, que também não tem nada a ver com religião, viu, gente? Nem com doutrina espírita. Espiritualidade é algo muito além de qualquer crença, né? De qualquer doutrina, de qualquer religião. É algo que está aí
numa dimensão, né, muito mais ampla. E aí, eu cheguei em Belo Horizonte, e aí que eu fui começar a pensar no que eu ia fazer da minha vida, né? Deixei minha casa, deixei minha clínica, deixei tudo para trás, pensei assim, eu vou vender tudo, né? Vou vender tudo e vou começar uma vida nova. E aí, hoje eu não entendo o que aconteceu comigo, porque eu fui tomando decisões, né, de uma maneira tão assim rápida, né, e sem muito mimimi, sabe, sem muito pensamento mesmo, raciocínio, né? Era como se tivesse tudo já programado e eu só precisava de seguir o passo a passo. A minha sensação era essa, né? Tanto é que eu fui na casa de um amigo meu, logo que eu cheguei em Belo Horizonte, e do nada eu virei para ele e falei assim, olha, eu quero mudar de rumo, eu quero mudar minha vida, e se você souber de algum emprego para mim aqui em Belo Horizonte, eu vou querer. Eu não tinha nem vendido nada, minha clínica estava lá com a minha funcionária funcionando. Vocês imaginam, né? E aí, esse colega meu virou para mim e falou assim, Fernanda, tem uma clínica que eu conheço, no Sagrada Família, que está precisando de veterinária, uma pessoa experiente. Eu tinha 15 anos de experiência com clínica, né, gente? E aí eu falei, me passa o endereço, porque eu tô ficando na casa do meu cunhado, no bairro Sagrada Família. Vai escutando, né? Aí esse colega meu disse, é mesmo? Peraí que eu vou te passar o endereço. Gente, a clínica ficava 4 quarteirões do prédio onde eu estava, né? Aí eu já comecei a achar o negócio um pouco estranho, porque Belo Horizonte é bem grande, né? E como assim tinha um emprego do lado, quase do lado da onde eu estava, hospedada, né? E aí eu falei, vou lá, não tem nada a perder, vou lá ver se eles vão se eles vão querer me dar um emprego, qual que é a proposta, né? E aí cheguei lá, o dono da clínica falou, já tem uma veterinária que vai começar aqui daqui 3 dias, eu já combinei tudo com ela e tal. Aí eu falei, tudo bem, então. E aí ele começou a puxar assunto comigo, né? Me perguntando o que tinha acontecido, qual era a minha experiência como veterinária e tal. E aí, gente, alguma coisa aconteceu. Hoje eu entendo o que aconteceu, né? Porque já estava tudo armado, já estava tudo arquitetado, né? Pela espiritualidade. E aí, na hora que eu virei para ele, falei assim, olha, então tá bom, então eu vou embora, eu te agradeço. Na hora que eu estava saindo, ele virou e falou assim, Fernanda, você pode começar amanhã? Eu falei, opa, como assim? Começar a trabalhar aqui amanhã? Aí ele falou, você pode começar amanhã? Eu falei, posso. Não tinha falado nada com meu marido, não. Eu fui lá, também não sabia se aquele emprego ia ser meu, né? E aceitei, gente. Cheguei em casa, virei para meu marido e falei assim, olha, eu começo a trabalhar amanhã. Ele também não entendeu nada, né? E ele falou, então tá, tudo bem. E a gente estava de favor na casa desse meu cunhado. E aí eu fui trabalhar, e assim foi durante um mês, eu trabalhando, meu marido olhando os meninos, a gente resolvendo as coisas, o que ia vender, o que ia pagar. E aí meu marido vira para mim e fala assim, Fernando, eu consegui um emprego, eu vou voltar para a cidade onde a gente tinha saído. Na hora que ele falou isso, gente, eu levei um choque,
porque eu falei, não, eu não volto. Não tem como eu voltar depois de tudo isso que eu passei, né? De toda essa confusão. Vendi minha clínica, vendi minha casa. Agora você fala que você vai voltar para a mesma cidade? Não. Falei com ele, então você vai voltar sozinho, eu não vou voltar. E ele voltou. E eu fiquei em Belo Horizonte com os meus filhos. E aí eu falei, gente, como eu vou trabalhar? E tinha o meu cunhado, mas o meu cunhado também e a esposa dele não podia assumir meus filhos, né? Claro, eles tinham que trabalhar também. E aí eu pensei, como que eu vou fazer para ficar aqui em Belo Horizonte e trabalhar? E quem que vai olhar os meus filhos, né? Ô, gente, eu falei isso num dia. No dia seguinte, eu tenho prova disso tudo, tá, gente? Eu falei que eu vou trazer testemunhas aqui para eu contar para vocês de tudo que é impressionante como tudo estava arquitetado, né, para que eu pudesse me alinhar ao meu propósito de vida. No dia seguinte, eu mandei uma, não, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalhava comigo na cidade onde eu morava anteriormente, né? Ela fazia faxina para mim. E ela me mandou uma mensagem, Fernanda, eu estou morando em Belo Horizonte e eu fiquei sabendo que você está em Belo Horizonte. E se você quiser que eu faxine para você, você me chama. Meu telefone é esse. Eu falei, como assim? Como que essa mulher está morando aqui, gente? Há 3 meses atrás, essa mulher estava lá em Rio Casca, fazendo faxina para mim. Aí, na hora, liguei para ela correndo, é a Márcia, que inclusive está trabalhando para mim hoje, até hoje. E aí eu liguei para ela e falei assim, ô Márcia, eu preciso de alguém para ficar comigo todo dia, né? Porque eu tenho que trabalhar e não tem quem olhe os meus 2 meninos. E ela virou para mim e falou assim, tem problema não, eu vou pedir demissão da onde eu tô, que eu tô trabalhando num restaurante, e eu vou trabalhar para você. Eu falei, pronto, né? Tá resolvido. É uma pessoa que eu conheço, que eu já conhecia, que meus filhos já conheciam e que eu ia poder trabalhar sossegada. E foi assim, ela foi morar comigo e aí foi aí que estava tudo já armado para eu começar a minha trajetória, né? Me preparar para fazer o que eu faço hoje. E aí foi morar comigo, eu trabalhando, meus filhos, eu coloquei eles numa escolinha dentro do bairro, fácil para eu mexer. E aí um dia, uma prima minha, que é a Ruá, que alguns de vocês conhecem, ela mora na Bahia, uma terapeuta holística já renomada de muitos anos, foi uma das pioneiras de leitura de aura aqui no Brasil. Ela me mandou uma mensagem, tá assim, Fernanda, eu tô sabendo de tudo que aconteceu com você e tal, como é que você tá? Aí eu falei, eu tô meio em choque, né? Porque eu tô aqui sem entender nada, minha vida virou de cabeça pro ar, e eu tô seguindo o fluxo, o que tá acontecendo e tá acontecendo. Eu fui contando para ela tudo que estava acontecendo. E ela tá assim, chegou a hora, então. E eu não entendia nada, né, gente? Você chegou a hora de quê, minha filha? Ela tá assim, até que enfim, chegou a hora do seu despertar. Eu vou te atender. Aí eu tô assim, mas, gente, eu não sabia nada que ela estava falando comigo. Nada, grego, né? E aí eu falei, você vai me atender como? Você tá na Bahia, eu tô aqui em Belo Horizonte. Ela tá assim, não, eu vou te atender por telefone. Gente, naquela época tinha WhatsApp, não, tinha chamada e vídeo, nada disso, não. 2015. Parece que há 30 anos atrás, né? Foi ali. E aí, ela me ligou, um horário de almoço meu, que eu tinha 2 horas de almoço, né? Ela me ligou e falou assim, senta aí, pega um copo de água, que eu vou fazer uma leitura de aura sua. Eu tô assim, o que é isso, hein? Leitura de aura. Ela tá assim, você não precisa entender nada, não. Senta aí, eu vou fazer o que eu preciso fazer, depois a gente conversa.
bom, né? Sentei, peguei uma água e fiquei quietinha, só escutando. Gente, na hora que ela começou a fazer minha leitura, que é a mesma coisa da comunicação intuitiva e telepática, né? A mesma coisa, tá? Só muda de nome. Leitura de Theta Healing, leitura de aura, comunicação intuitiva. Eu falo que só muda o nome, tá? Na hora que ela começou a fazer minha leitura, que eu nunca mais vou esquecer, né? Que a cena era assim, eu ajoelhada num deserto, né? E ela falando que estava tudo pronto para mim, só que eu tinha só que entender isso de alguma forma, né? E eu estava ali chorando no deserto, sendo que estava tudo preparado para eu viver o que eu vim viver, né? Eu continuei sem entender nada, só que o mais interessante de tudo é que eu não conseguia parar de chorar. Eu chorei do início ao fim, né? E ela falando que eu estava pronta, que estava tudo se revelando, que eu estava pronta, mas eu não entendia o que era, entendeu? Não entendia o que ela estava falando comigo. Mas eu sentia, né? Eu sentia um negócio diferente de tudo que eu já tinha sentido na minha vida. Eu só conseguia chorar e eu sentia uma energia, uma coisa assim, que parecia que minha alma estava sendo trocada. A sensação que eu tive foi essa, que eu estava trocando de alma. Que aquela Fernanda ali, que eu conhecia até aquele momento, estava morrendo ali, naquele instante, né? E que a verdadeira Fernanda estava ocupando o lugar, né? E aí, na hora que ela desligou, eu voltei para o meu trabalho, só que acabou, gente. Acabou, né? Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou dentro, mudou fora, mudou meu comportamento, mudou minha maneira de enxergar tudo, né? A minha postura diante de tudo. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo e quem estava ao meu redor muito menos, né? Todo mundo começou a achar que eu tinha surtado, que eu tinha falido. Tipo assim, o surto veio depois, né? Tipo assim, passou o choque e aí ela surtou. Porque eu, né, comecei a questionar, eu comecei a ter uma outra mentalidade, completamente diferente. E aí eu falei, eu preciso aprender a fazer isso que a minha prima faz. Aí eu virei para ela e falei assim, eu preciso aprender isso. Aonde que eu aprendo isso? Aí você sou... Aonde que eu aprendo isso, minha filha? Me fala o endereço. Gente, eu não tinha um tostão furado, né? Recém-falida. O dinheiro que eu ganhava era para pagar a conta. E aí eu descobri o Theta Healing. Ela tá assim, faz o curso de Theta Healing que você vai aprender a fazer essa leitura. Eu falei, aonde que eu acho o curso de Theta Healing? Ela me passou uns 3 nomes, né? E eu falei, tá bom. Na hora que eu olhei o preço, naquela época era quase R$ 1.300, eu não tinha esse dinheiro. Mas a minha vontade de fazer, gente, era tão grande, que eu falei, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Faltavam uns 15 dias para o curso. E aí, eu liguei para minha mãe, né? Falei, ô mãe, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso fazer um curso aqui, muito importante, e eu preciso que você me empreste um dinheiro. Tem mais uma, viu? Vocês não conhecem direito, a Dani. São 3. Assumidas, né? Porque tem a outra também, a Ju. São 4. No mesmo nível. Quando nós juntamos, gente, é uma loucura. As 4 primas. É uma loucura, porque a gente sai realmente, a gente vai para outro lugar, completamente
longe daqui. E aí, eu falei, bom, minha mãe tá assim, tá, minha filha, mas que curso que é esse? Eu nunca ouvi falar nesse negócio. Ela não conseguia falar nem o nome, gente. Ela ficava assim, teto o quê? Eu falava, mãe, você não precisa entender não, mãe, o curso é para mim. Só que ela estava desconfiada que eu estava surtada, entendeu? E aí ela começou a ficar muito preocupada. E na época, o meu marido também achou que eu tinha surtado, entendeu? Então estava todo mundo achando que eu não estava bem da cabeça, né? Só meus filhos, que também, né? Um com 2 anos, a outra com 5, né? É lógico que eles iam achar que eu estava normal, né? Só meus filhos que achavam que eu estava bem, né? E a Ruá, minha prima. Só que a minha prima, como sempre foi muito despirocada, todo mundo achou que eu estava indo na onda dela, né? E entrando para a seita dela, porque era uma seita na cabeça do povo, né? Estava entrando para uma seita. E aí, gente, eu tive que fazer tudo caladinha, eu tive que parar de falar com as pessoas o que eu estava fazendo. Porque as pessoas não acreditavam em nada que eu falava. Nada. E quando eu falava, eles achavam que eu não estava batendo bem. Então, o que eu fiz? Fechei a minha boca, né? E falei, bom, eu vou ter que ficar em silêncio e vou fazer o que eu preciso fazer. Quietinha, caladinha. E aí foi isso que eu fiz. Como Deus tinha me mandado a Márcia para cuidar dos meus filhos, que é outra bruxinha que está comigo, ela virou para mim e falou assim, Fernanda, esquenta a cabeça não. Vai fazer seus cursos, vai fazer as reuniões de treinamento, que era toda quarta-feira, e eu tinha reunião até 11 horas da noite, gente. A reunião começava às 9 e ia até às 11, 10 e meia, 11 horas. E aí ela virou para mim e falou, não esquenta não, eu vou dormir aqui com os meninos de segunda a sexta. Na sexta que seu marido chegar, eu vou para casa da minha prima, e aí tudo que você tiver que fazer, você faz de segunda a sexta. Porque meu marido chegava no final de semana, eu ficava quietinha, né? E aí eu falei, beleza, então. Tinha dia que eu só via meus filhos na hora que eu acordava. Meus filhos me viam só na hora que acordava, né? Porque eu chegava em casa e eles já estavam dormindo. E aquilo cortava meu coração, né? Só que eu pensava assim, eu tinha tanta certeza do que eu queria, gente, que era uma coisa que me impulsionava, sabe? E parece que tinha alguma coisa que estava o tempo todo me orientando ali. Então eu pensava assim, não, eu vou fazer isso porque depois eu vou recompensar, né? E aí eu me lembro que quando eu fui fazer o curso de Theta Healing, era um final de semana, e eu tive uma briga horrorosa com meu marido, porque ele falou que eu estava abandonando os meus filhos para fazer uma coisa louca, e eu fui assim mesmo. Nós tivemos uma briga horrível, e eu fui, fiz o meu curso, e logo em seguida eu já comecei a atender pessoas, porque no curso mesmo, o trem já assim, eu já deslanchei no negócio, entendeu? Na hora que a professora começava a dar os comandos, eu já estava em teto, eu já estava fazendo leitura, eu já estava enxergando um monte de coisa. E eu ficava assustadíssima com aquilo, gente, porque eu nunca tinha sido apresentada para nada disso. Eu não sabia que eu podia fazer essas coisas, né? Então eu ficava impressionada. Eu ficava assim, meu Deus do céu, mas, né, que coisa louca, eu posso enxergar, né? Eu posso me conectar com as pessoas, eu posso fazer leitura dessas pessoas, do momento de vida dessas pessoas, da onde que vem isso, como que isso acontece, né? E aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a correr atrás
de estudar mesmo, para eu entender. E aí eu descobri a física quântica, e aí eu descobri vários profissionais, né, que me deram um suporte aí de estudo. E eu, em pouco tempo, eu já estava com uma clientela humana, tá? Eu já estava com uma clientela humana, e eu atendi essas pessoas ou antes de ir para a clínica trabalhar no meu emprego, ou depois que eu saía. Então, eu saía de casa tipo 6 horas da manhã, eu atendia até às 9, eu ia para a clínica, e saía da clínica às 7 da noite, atendia mais uma pessoa e voltava para casa. E a Márcia me ajudando a olhar meus filhos, né? E aí, eu fui fazer depois de quase um ano que eu fui fazer o Theta avançado, né? Por isso que eu acho estranho, porque as pessoas emendam tudo, né? Fazem tudo de uma vez, e eu fiz vivi aquilo ali meses, né? Um ano, depois que eu ia fazer um outro curso, porque eu realmente colocava em prática tudo que eu estava aprendendo. E aí eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de levar tudo aquilo que eu estava aprendendo para os animais. Eu nunca fiz curso de comunicação intuitiva com animais, gente, né? Eu já falei isso para algumas pessoas, vou repetir, né? As pessoas acham que eu estudei com algumas dessas pessoas que já têm há mais tempo aí, né? Fazendo as comunicações intuitivas, todos muito competentes, mas eu não estudei com ninguém. Por isso que, quando eu comecei a procurar saber, né, como essas pessoas trabalhavam, eu fiquei mais assustada ainda, porque as coisas que eu fui descobrindo sozinha, que na verdade eu fui despertando, né, eram com certeza conhecimento que eu já estava trazendo, né, de uma bagagem mesmo, provavelmente de outras vidas, de coisas que eu já tinha vivido, porque não tem outra explicação. Para mim, não tem outra explicação. Né? Coisas que eu lia em livro e que eu já falava, né? E ninguém tinha me contado. E aí eu falei, bom, vamos levar isso para o meu consultório, eu vou levar isso para o meu consultório, eu vou começar a tentar fazer com os animais o que eu faço com as pessoas. E o negócio começou a dar certo, né? Porque eu comecei a ver que quase tudo que os animais apresentavam tinha uma ligação, uma conexão com seus tutores. Né? E isso foi o meu laboratório pessoal durante um ano, eu praticando ali dentro do meu consultório, 1 ano não, 2 anos, eu praticando ali dentro do meu consultório, com as pessoas, algumas pessoas eu falava, outras pessoas eu não falava, e naquela época não tinha quase nada falando sobre esse assunto, principalmente nas redes sociais, né, que já estava iniciando ali. Então, eu tinha que ter muito cuidado como eu falava as coisas, porque hoje você acha um vídeo no YouTube, né? Você acha muita coisa. Naquela época não era quase nada, você não via nada, né? E tem vídeo meu no YouTube, no Facebook, quando eu comecei a falar sobre esse assunto, não tinha quase nada nas redes sociais. Tinha livros, que eu fui descobrir também só depois. Depois que eu já estava trabalhando, eu já estava atendendo. Parece que esse conhecimento, né, não era para chegar em mim sem antes eu ter as minhas próprias experiências. Essa sensação, sabe, que eu tenho. Eu precisava de viver primeiro, para depois eu descobrir que tinham outras pessoas que faziam isso. E aí, eu comecei a querer
sair da medicina tradicional, né? Aquilo não fazia mais sentido para mim. Eu não queria mais ficar presa num consultório, né? Não queria mais ficar fazendo cirurgia, porque nada daquilo estava fazendo sentido para mim. E aí, o que que eu fiz? Como uma boa capricorniana, né? Eu tracei um objetivo e eu falei, eu vou chegar agora nesse objetivo. E agora eu preciso me preparar para eu conseguir isso. E foi aí que eu comecei a estudar essa coisa de cocriar a sua realidade, né? Aprender a cocriar uma nova realidade. O Theta Healing me ajudou nisso, os estudos que eu fazia dentro da física quântica começaram a me ajudar nisso, e eu praticava, gente. Eu praticava. Eu ficava 24 horas fazendo reprogramação, sabe? Falando frases positivas. Aí eu detectava uma crença, eu ia lá, mudava aquilo ali. Então, eu comecei a fazer realmente uma coisa, um trabalho sério comigo mesma, né? Para eu conseguir ter força de alcançar o meu objetivo. Claro que em muitos momentos eu quis desistir, em muitos momentos eu quis jogar tudo para o ar, né? E falar, nossa, não quero mais isso, esse trem está me dando trabalho demais, né? As pessoas não acreditam em mim, tem gente que ri da minha cara, eu acho que eu estou ficando doida. Tinha hora que eu achava que eu estava ficando doida também, né? Porque eu escutava umas coisas, eu via umas coisas que eu ficava assim, gente, isso não pode ser real, né? Não é possível que isso existe. E aí, nessa época, gente, eu estava com... Tudo aconteceu, eu tinha 35 anos. Eu falo que essa idade de 35 anos é um perigo, tá? Se você tá aí, 34, 35, vocês já podem, ó, ligar as anteninhas, que é a hora da virada, hein? A gente tem uma viradona aí entre 34 e 36 anos, tá? E depois com 42, que é a idade que eu tô hoje. Ai, meu Deus, até coça a cabeça. Ah, só que agora as coisas já estão mais ou menos organizadas, né? Porque eu já passei muita coisa. Eu falo agora, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, vamos com calma, né? Que o trem já está calejado, já estou calejado. Então, agora eu não teimo, gente, não teimem, tá? Se vocês verem que o negócio tem que mudar, se você vê que o universo, a vida, já está te pressionando, você já está te mandando sinais, já está te encurralando na parede, para tudo e olha para o que você tem que fazer. Não espera a vida te jogar barranco abaixo, porque a gente machuca. Dói, tá? Não é fácil, né? Não é. A gente precisa aceitar as mudanças, as transformações e entender que tudo tem um propósito. Quanto mais você resistir, mais difícil vai ficar. Eu sei, eu tô falando isso para vocês, porque eu sei que tem muita gente aqui passando por essa transição, por esse chamado mesmo, né? De despertar espiritual, de mudanças necessárias. Eu sei que tem muitas de vocês que estão vivendo uma vida incompatível com a natureza de vocês, com a essência de vocês. E eu sei o quanto isso é difícil, porque eu vivi isso. Eu fiquei quase 3 anos fazendo a transição de carreira, né? Até que chegou um ponto que eu já não tive mais escolha, eu comecei a passar mal. Eu chegava no meu consultório, na clínica que eu trabalhava, e começava a sentir enjoo, tonteira. Tinha dia que eu não conseguia, eu marcava cirurgia, eu não conseguia fazer.
porque eu não tinha força para fazer. Por quê? Porque eu estava co-criando uma realidade e co-criando assim com toda a energia do mundo, porque eu tinha uma vontade que não tem explicação. De eu chegar, virar para o meu marido e falar assim: se você não acredita em mim, não vai me apoiar, pode ir embora, né? E aí foi quando ele começou a me apoiar, porque ele viu que eu estava falando sério. Que ou ele ia ou eu que ia, né? E eu falava assim: não tem homem nesse mundo que vai me impedir, não tem filho que vai me impedir, não tem nada que vai me impedir. Era assim que eu falava. Virei um bicho, né? Virei uma louca mesmo, uma bruxa dos bichos, literalmente. E ninguém me segurava, né? E, inclusive, eu até exagerei. Depois é que eu percebi o quanto eu exagerei. Não precisava de ter sido assim, tão intenso. Mas foi, né? Já foi. Então, foi isso, gente. E aí, eu cheguei um dia da clínica e já vi que não tinha mais condições de eu continuar. Virei para o meu patrão, pedi demissão. Meu patrão assustou demais, porque ele não estava esperando que eu fosse pedir demissão, né? Tipo assim, eu cheguei para pedir férias e já pedi demissão, né? Na hora, o trem foi assim. E foi engraçado, porque assim, eu já estava ensaiando isso, né? Já tinha meses. Aí eu chegava em casa, meus filhos falavam: mãe, você pediu demissão? Eu falava: ainda não. E meu marido falava assim: Fernanda, você não pode pedir demissão, porque o que eu ganho não dá para eu pagar a escola dos meninos, empregada, supermercado, não sei o quê, não dá. E toda vez que ele me falava isso, eu chegava lá na clínica e pensava assim: eu não posso pedir demissão. Eu não posso. Aí vinha o anjinho, né? Tipo assim: você já tem clientela, você vai conseguir trabalhar, já tem muito tempo que você está se preparando, pode pedir demissão. Aí vinha o capetinha, né? Não peça demissão, porque você vai passar fome, seus filhos vão passar necessidade, você vai se arrepender, sabe aquela coisa que fica na nossa cabeça? Pois é. E aí, teve um dia que eu liguei desesperada para a Ruá, né? Que eu estava sentindo, minha prima, que eu estava sentindo mal demais. E parece que eu estava adoecendo direto, sentindo mal. Por quê? Porque eu estava resistindo. Eu estava apegada, eu estava com muito medo de fazer o que eu precisava fazer. E ela virou para mim e falou assim: minha filha, o negócio é o seguinte, a gente já falou bem assim mesmo. Ó, o negócio é o seguinte, ou você pede demissão dessa aí, você nunca mais vai me ligar. Porque você precisa entender que você vai ter que pular nesse abismo e que tem uma uma rede lá embaixo que vai te segurar. Gente, ela virava e falava: você tem que acreditar que essa rede está lá para te segurar. Pula, agora, pula. Eu falava: não tem rede nenhuma, você está sonhando. Ela está assim: Fernanda, pula, você tem que fazer isso, você não pode adiar mais. Já está no seu campo, você não acredita nas coisas que eu vejo? Eu falo: não estou acreditando mais. Ela falava: você tem que pular. E aí, eu falei: eu tenho que pular. Aí foi o dia que eu cheguei na clínica e falei: eu vou pular. Pulei, né? Pedi demissão. Pulei. Gente, eu quase morri. Por isso que quando minhas alunas, minhas amigas me ligam, né? Fernanda, eu consegui fazer. E liga chorando, desesperada. Eu falo: calma, agora espera. Agora espera, porque você vai receber um sinal. Espera. Gente, é claro que não é uma mágica, né? Eu me preparei para fazer a transição, né? Eu fiz a minha parte, eu estudei, eu me dediquei, eu era competente, né? E aí é que eu tinha que fazer era a virada,
né? A decisão eu precisava de fazer. Então, chega um momento que você tem que escolher, você tem que decidir. Não dá para você ficar agarrada, né, numa corda e querer alcançar a outra que está lá do outro lado. Você vai ter que soltar essa para você alcançar a outra, né? E eu não queria soltar essa, e eu queria alcançar a outra, né? Porque é isso que a gente procura. Eu quero garantia. Eu só vou soltar essa quando eu estiver com essa na minha mão. Era isso que eu queria. E é o que todo mundo quer, né? Só que na linguagem do universo, você precisa soltar essa para você conseguir alcançar essa. Porque você precisa desapegar. Você precisa abrir espaço para você receber. Essa é uma lei. Só que é aí que a gente trava, porque nós fomos condicionados a buscar por segurança o tempo todo, né? Por tudo que é garantia. E na linguagem do universo não existe isso. Primeiro você tem que desapegar, para então você receber. E eu tive que arriscar, porque eu estava estudando isso, e tudo me dizia isso, você vai ter que arriscar, quando você estiver pronta, né? E a gente nunca acha que está pronta. Mas existe ali aquele momento que você tem o essencial, e é nesse momento que você está pronta. Quando você tem o essencial. Eu tinha o essencial nas minhas mãos, que era o meu conhecimento, a minha competência, a minha vontade de fazer, a minha certeza de que eu estava no meu propósito de alma, que era cuidar dos animais dessa forma, energeticamente, fazendo esse paralelo aí com os tutores. E isso foi brotando, eu fui descobrindo como se fazia isso, sozinha. Então, chegou um momento que eu sabia fazer já. Então, era esse momento que eu precisava de fazer a escolha, né? E aí, eu cheguei em casa, chorando, né? Meus filhos, mãe, por que você tá chorando? Eu falo, eu pedi demissão. Gente, meus filhos voaram no meu pescoço e eles fizeram uma festa. Uma festa. Mesmo eu chorando, eles comemoraram tanto que parecia que isso foi o que mais me deu força, porque eu vendo eles comemorando, é que eu fui perceber o tanto que eu queria aquilo. E eu queria tanto que eu já tinha deixado isso muito claro para eles. E eles me lembraram disso, naquele momento de pânico que eu estava, né? Eu não tinha carteira assinada. Então, eu não ia receber nada, né? E aí meus filhos, mãe, você conseguiu! Eu, ai, meu Deus, eu tô morta. Isso foi numa sexta-feira, eu fiquei pensando, meu marido vai chegar daqui a pouco, eu vou ter que falar com ele que eu pedi demissão, né? Como é que eu vou fazer isso? Gente, eu fiquei tão desesperada. A Márcia estava lá em casa no dia, né? E ela virou para mim e falou, Fernanda, calma, Fernanda, você se preparou muito para esse momento, né? Deus vai mandar uma providência, alguma coisa vai acontecer. Eu fui tomar meu banho, esfriar minha cabeça, né? E aí eu lembro que eu fiquei espatifada lá em cima da minha cama, pensando assim, gente, eu tô ferrada, né? O que eu vou fazer agora? Ô, gente, nesse momento eu recebi um telefonema. Eu olhei lá, era Gabriela Veterinária. Eu falei, nossa senhora, por que Gabriela tá me ligando plena sexta-feira à noite, né? Aí eu atendi, nem queria atender, porque eu estava tão mal que eu falei, eu não quero conversar com ninguém. Mas a Gabriela já era uma pessoa, assim, querida, né? Eu tinha pouco contato com ela, mas aquela pessoa que você gosta, né? Eu falei, vou atender. Ela pode estar precisando de alguma coisa. Ela virou para mim e falou, Fernanda,
Eu tô te ligando porque eu tenho uma proposta para te fazer. Você está trabalhando? Eu falei, tava, até 2 horas atrás. Aí ela tá assim, o que aconteceu? Eu falei, pedi demissão. Aí ela tá assim, que bom, menina, porque eu tenho uma proposta para te fazer. Eu falei, é mesmo? Que proposta? Ela tá assim, eu vou abrir uma clínica, vai chamar, como é que chama? Vet Healing. E nessa clínica, eu quero colocar tudo que é holístico, integrativo, e eu quero muito que você comece a atender lá o Theta Healing animal. E aí, gente, vocês não estão entendendo, gente. Ali eu recebi, né, a comprovação de tudo que eu tinha estudado, sabe? De tudo que eu tive que acreditar, mesmo todo mundo à minha volta falando que eu estava vivendo um conto de fadas, né? Porque ninguém acreditava no que eu acreditava. E eu ficava ali fazendo afirmações, né? E trabalhando ali meu campo energético para eu poder atrair as coisas que eu precisava de atrair. E aquilo foi a comprovação para mim. Eu soltei e foi questão de horas eu recebi, né? E aí eu falei, gente, quando que você vai abrir essa clínica? Ela tá assim, daqui 20 dias, no máximo. Eu falei, é claro que eu aceito, né? Claro que eu aceito. E foi, gente. Durante esses 20 dias, eu fui atendendo, né? Porque minha agenda foi, né? Fluiu, porque eu abri espaço. Então, não faltou trabalho, não faltou dinheiro, né? Quando a clínica abriu, eu fui atender lá. Mas dentro de meses, assim, eu percebi que lá também não era o meu lugar. E aí eu troquei, fui atender numa outra clínica, lá no Mangabeiras. E aí eu atendia gente, atendia bicho, atendia de tudo. E aí um dia eu fui atender e a dona da casa holística, eu percebi que ela não estava me tratando muito bem. Sabe quando a pessoa te trata assim, seca, né? Seca, fria. E eu falei, gente, essa mulher tá tão esquisita comigo. E aí, beleza. No outro dia, eu fui atender e eu estou escutando. E eu precisava de silêncio, né? Porque eu fazia as meditações, né? E eu fui atender uma pessoa e, de repente, um aspirador de pó, né? Falei, gente, o que é isso? Um aspirador de pó, eu estou aqui atendendo. Aí eu saí de dentro do consultório, ela estava aspirando a escada, sabendo que eu estava atendendo, né? E aí eu olhei para a cara dela assim, eu falei, eu estou atendendo. Aí ela virou, eu já estou terminando. Aí na hora, eu escutei assim, meu mentorzinho, né? O seu ciclo aí fechou, Fernanda. Você precisa sair dessa casa. E é por isso que ela está te tratando assim. Porque você tem que sair daí. Eu falei, mas de novo, não é possível. Eu já tinha mandado eu sair da Vet Healing, né? Aí eu fui lá para essa casa holística. Aí passou o quê? Menos de um ano. Eles mandaram eu sair de lá também. Eu falei, gente, mas agora que eu tô com uma clientela maravilhosa, estão mandando eu sair daqui? Sim, tem que sair. E aí eu saí. E foi quando eu comecei a atender online, só pessoas. Até o dia que um gato preto entrou na frente da câmera e falou assim comigo, você sabe que você pode atender animais online? Eu falei, gente, como assim, né? E aí ele me falou uma coisa lá da tutora dele e eu repeti para ela, né? E aí o negócio desembolou lá, eu falei, eu posso atender animais online.
E dentro de uns 6 meses, gente, isso foi em 2018, dentro de uns 6 meses, a minha agenda estava toda online. E eu parei e pensei assim, eu tinha 3 anos que eu estava morando separada do meu marido, né? E aí foi quando eu parei e falei assim, bom, o que eu estou fazendo aqui em Belo Horizonte, sendo que agora eu trabalho online? E uma das coisas que eu estava tentando co-criar era unir a minha família novamente, depois que meu marido parou de me achar louca. Né? Porque no início eu queria separar dele, depois eu queria juntar todo mundo, né? Só que eu não enxergava como. E esse foi um outro aprendizado que eu tive com a física quântica, né? Porque o como não é problema nosso. O como vai acontecer é o universo que cuida dessa parte. Você tem que acreditar, confiar. Agora, como vai acontecer? Solta. Porque vai acontecer desde que você acredite. E era o que eu tinha feito, porque como eu não enxergava como eu ia voltar a morar com meu marido, sendo que eu estava no auge, né, da minha vida profissional em Belo Horizonte, fazendo vivência todo mês, né, eu tinha grupos de estudo, a gente se reunia, tomava chá, fazia as comunicações com os animais, eu tinha muita clientela em Belo Horizonte, mesmo online, mas estava ali, né? Estava tudo ali no núcleo. Eu achava que não tinha como eu sair de lá. E aí, de repente, o universo, ele movimentou tudo. Ele fez eu sair de todos os lugares que eu atendi presencial, gente. Vocês estão entendendo que o negócio é muito forte? Porque eu queria muito, eu desejava muito reunir minha família. Só que meu marido não ia sair de onde ele estava, porque é o lugar dele, que é aqui hoje, onde eu estou. Né? E aí eu virei e falei, bom, vou voltar, né? Eu vou atrás do meu marido. Né? Só que eu não sabia que ia ser tão difícil, né? Eu não sabia que ia ser tão difícil para eu me readaptar, né? No interior, né? Mudar a minha vida completamente, porque eu tive que desconstruir a minha vida, né? Que eu tinha construído aquele castelinho lindo, né? De contos de fadas que eu tinha construído. Eu tive que desconstruir ele para ir para uma vida real e uma vida muito mais conectada com a minha essência. Só que o meu ego não deixava eu enxergar isso. Porque não era linda, maravilhosa, igual eu estava ali, né? No auge, na fama, no reconhecimento profissional. E eu tinha que largar tudo e ir para o meio do mato. Né? Como assim? Eu não conseguia entender isso. E foi quando eu voltei, né? Vim para cá, e foi quando eu comecei a adoecer, né? Que eu falei, eu vou pirar, né? E aí começou a aparecer um monte de coisa em mim, dores, diagnóstico de fibromialgia. Nossa, gente, falar nisso. Essa semana eu comecei um tratamento homeopático maravilhoso. Está dando uma resposta incrível para as minhas dores, viu? Eu estou, assim, agradecendo até o último fio de cabelo. E aí eu falei, bom, se o universo me trouxe para cá, alguma coisa eu preciso fazer aqui. E foi quando eu resolvi fazer o meu curso de conexão com os animais. Né? Foi quando eu resolvi montar o meu curso de conexão com os animais, porque, né, chegou o chamado, e aí eu falei, meu Deus, eu não sei mexer em nada, como que eu vou montar um curso online? Eu não sei fazer isso.
né? E aí o meu mentor falava, você tem que começar. Lembra daquela frase, dê o primeiro passo que o universo coloca o chão sob os seus pés? Essa frase existe, gente. O universo, ou Deus, né? Isso é verdade. Tá bom? Isso é verdade. Simone, depois você me manda um WhatsApp, tá? Eu vou te contar. E aí eu comecei a fazer o curso e foram aparecendo as pessoas para me auxiliar e dentro de 2 meses o curso estava pronto. E aí eu lancei o curso e no primeiro lançamento eu vendi 50 cursos. Sem um tostão furado para fazer campanha, né, para poder postar, promover, né? E aí eu vendi 50 cursos. Porque a espiritualidade me falou que eu ia vender 50 cursos, porque eu já estava com esse sítio que não tinha nada, nada, só mato, né? E ele falou, você vai pegar o dinheiro desses 50 cursos e você vai começar a construir a sua casa no sítio. Aqui tinha um barracão, gente, caindo aos pedaços. 3 cômodos. O trem parecia casa mal assombrada. Eu falei, o quê? Eu construí uma casa aqui? Aí ele disse, sim, vai. E aí, nessa altura, a Danca entrou na minha vida. E eu tive que trazer a Danca, que é uma cachorra louca que eu tenho, para cá, para o sítio, porque ela me deixou louca lá na cidade, né? Ela virou minha vida de cabeça para baixo lá na cidade, justamente porque ela tinha que vir para o sítio, né? Para fazer o trabalho dela aqui, porque logo depois eu viria, né? Tudo esquematizado, gente, tudo. E aí eu peguei o dinheiro que eu vendi os cursos e comecei a obra aqui. E foi assim, né? E hoje eu estou no sítio, na casa que nós construímos com meu trabalho e do meu marido, né? Foram quase 3 anos a gente fazendo tijolinho por tijolinho. E a espiritualidade sempre me orientando que era para eu ter calma, que era para eu ter paciência. E que a Danca me falando todo dia que eu ia vir morar aqui, eu fiquei 1 ano duvidando dela, né? Até que eu entendi que eu precisava vir mesmo. Foi quando uma cachorra minha fugiu, ficou 4 dias desaparecida. E eu fui fazer uma constelação, e na constelação apareceu que eu estava resistindo em vir morar no sítio. E eu precisava de vir para o sítio. Porque eu tenho uma missão aqui, que eu também não sei ainda qual é. Não com clareza, né? Mas eu sei que tem. E aí, enfim, no mês passado eu mudei para o sítio. E já em 3 semanas já aconteceu tanta coisa aqui, que parece que eu já estou morando aqui há 2 anos, né? De tanta coisa que vem acontecendo e ajustes, né? E eu tô aqui para falar para vocês que eu sou a prova viva de que tudo é possível, né? Tudo é possível. Mas vocês precisam acreditar. E vocês precisam entender que o como as coisas vão acontecer não está no nosso controle. A nossa parte é nos conhecer cada vez mais, né? A sua parte é se conhecer cada vez mais, para que você tenha clareza do que é compatível com você, né? O que está alinhado ao seu propósito de alma, de vida. Porque aí sim, o universo ele vai ter clareza do que ele tem que te entregar. Porque ele precisa te localizar
para que ele possa entender, né, o que ele precisa te entregar. E para o universo te localizar, você precisa estar vibrando no seu sonho, na sua verdade. Seja lá qual for no seu desejo aí, né, na sua crença, no que você quer viver. E quanto mais isso for verdadeiro, mais compatível com você, mais o universo vai te ajudar. Mais ele vai deslocar pessoas, situações, né? Que você vai, inclusive, se surpreender muito. Eu estou contando a minha história aqui em 1 hora, gente. Vocês não fazem ideia do que aconteceu entre tudo isso que eu falei, né? Porque, nossa, foi tudo muito mágico. E eu tô aqui, então, para falar isso para vocês. Eu precisava de vir mais uma vez contar a minha história, porque eu sei que tem pessoas aqui, agora, que vão assistir depois, que precisam escutar isso que eu tenho para falar. Que a gente não veio aqui a passeio. A gente não está aqui por acaso. E todas as habilidades que nós temos, todos os dons que nós trazemos para cá, está conectado ao nosso propósito de vida. O nosso propósito de vida é ser quem somos. O nosso trabalho, né, o nosso ganha-pão, a nossa missão prática que a gente vai oferecer aqui nessa vida, nesse mundo, é consequência de quem somos. É consequência do que somos. Então, a Fernanda, ela é pura conexão, né? É amor aos animais, né? É amor à espiritualidade, é amor ao mistério da vida, a tudo que diz respeito à alma. Sou eu. Eu estou só sendo eu. E eu já entendi que nesse lugar eu sempre terei pessoas, né? Eu sempre terei a minha equipe espiritual, meu Criador me apoiando. Sempre. Não quer dizer que eu não tenho desafios, que eu não passe aperto, que eu não adoeça, que eu não fique sem dinheiro. Não. A minha vida é igual a de todo mundo. No sentido de acontecer coisas que acontecem com todo mundo. O que muda, gente, é que eu sei quando eu saio, né? Quando eu levo um susto, quando eu viro uma curva e dou de cara com um problemão, né? Com um desafio, eu sei para onde voltar. Para o meu eixo. Né? O meu eixo sou eu, a minha essência, que é o lugar que eu me conecto com Deus, com o Criador. E é Ele que sabe de todas as coisas. E é Ele que me conhece como ninguém. E é Ele que vai me guiar, né? E é Ele que vai me dar o que eu preciso e vai me tirar também o que eu não preciso mais e acho que preciso. E a gente precisa confiar. E tem hora que não é fácil confiar. Tem hora que a gente duvida. Tem hora que a nossa fé enfraquece. Mas, nesses momentos de fraqueza, nesses momentos de dor, nesses momentos de humanidade, porque nós estamos na condição humana, e nós vamos sentir, e nós vamos fraquejar sim,
É o momento da gente pedir ajuda. É o momento da gente recorrer à ajuda. Só que a gente precisa aprender a receber. A gente precisa aprender a receber. Muitas vezes, Deus manda ajuda através de alguém, através de uma situação, através de um livro, através de um filme. Sabe quando alguém te liga e fala assim, nossa, eu posso aí te ajudar a fazer tal coisa? Você fala, não precisa. E no fundo você está precisando. Ou eu posso enviar um reiki para você, ou a gente pode marcar um momento para a gente conversar e você vira e fala, não precisa, tá tudo bem. Você está falando não para a ajuda que você pediu. E o Criador está te enviando. Cuidado com isso. Peça e será atendido. Só que você não vai ser atendido do jeitinho que você está aí idealizando, não. Você vai ser atendido do jeito de Deus. Do jeito que Deus achar que é o melhor para você. E muitas vezes Ele te manda ajuda através daquele caminho ali que vai dar de cara com a sua arrogância, com o seu orgulho, com a sua vaidade. Justamente para te mostrar que você precisa de humildade para receber. E é esse o meu recado para vocês hoje, tá? A gente precisa desconstruir para construir. E a gente precisa confiar e aprender a receber. Eu quero agradecer as pessoas que estão aqui participando, trazendo energia, me escutando, né? Eu quero abençoar muito o caminho de vocês, com muita luz, com muita fé, para vocês não desistirem jamais, seja qual for o desafio que vai chegar aí para vocês. Não desistam. Não desistam. Confia nesse mesmo Deus que te criou tão perfeitamente, porque Ele está olhando por você o tempo todo. O tempo todo, mesmo quando você acha que não, tá? E a gente conquista todo dia, gente. É todo dia um pouquinho. A gente só não pode desistir. Fácil não é para ninguém. Não foi para mim, não é para mim. Fácil não, mas pode ser simples. A gente pode achar uma simplicidade dentro da dificuldade. Talvez o aprendizado seja esse, né? E isso os animais nos ensinam muito bem, né? Simplifica que melhora. E é verdade. Às vezes a gente só tem que simplificar. Ó, beijo para vocês. Se cuidem. Juízo. E vamos juntos, porque juntos a gente é mais forte. Viu? Eu conto com vocês.